Agora vamos receber a Teresa Lousa. A Teresa nasceu em 1978, em Lisboa. É doutorada em Ciências da Arte pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, com a tese Francisco de Holanda e a Ascensão do Pintor. Leciona a cadeira de Estética 1 e 2, a licenciatura em Pintura, na mesma faculdade. Tem diversos artigos publicados na revista da FAO, Arte e Teoria, na revista espanhola A Parte Rei e na revista online Casal das Letras. Francisco da Holanda e a Teoria do Pintor, com a Teresa Lousa. O vosso aplauso, por favor. Enquanto a Teresa se prepara, estou a pedir. Vai demorar um bocadinho, então vamos aproveitar. Isto foi uma pergunta. Aqui um texto partilhado pela Ana Fonseca que eu vou passar a ler, se não se importa. Bati à porta de Deus. Cada ranhura, cada veio dessa madeira gasta e antiga contém o tiar de luz que minha ignorância não preencheu. Construí um altar, idolatrei-a, alimentei-a e me achei sábio. Bati à porta de Deus. Sentido que todos me deveriam servir, observei que uma imagem feita de neblina tocava o meu rosto e se fundia no horizonte da minha memória. O socorro que eu sentia merecer se escondia de meus passos. Meus ombros tinham o manto da minha arrogância, bordado pela ingratidão da incógnita do meu próprio brilho, que anelei e esculpi como moribundo e falso. Bati à porta de Deus e Ele não chegou. E Ele nada me disse. E à porta de Deus descobri que eu é que sou a porta. Então, bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer esta oportunidade, este convite que me foi feito. Não ouvimos. Preferes ficar em pé? Sim, mas também me posso sentar se for mais companhia. Acho que já vem ali. É só um segundo. O técnico do som. Pronto, então, agradecer este convite, realmente um pouco inesperado. Eu não sei até que ponto vou conseguir captar a vossa atenção. Espero. Uma coisa é certa, Francisco de Holanda tem uma teoria acerca de Portugal, que despassa a sua obra e, de certa maneira, o que eu vos vou falar não é exatamente essa teoria sobre Portugal, mas a teoria sobre o pintor é aquele tema no qual eu me tenho concentrado, assim, essencialmente nos últimos 10 anos dos meus estudos e deste aprofundamento que tenho feito em torno deste grande autor português. Portanto, o que eu vos vou falar hoje, basicamente, é em que medida Francisco de Holanda nos apresenta qualquer coisa de novo. Vou tentar também falar mais alto. Em que medida Francisco de Holanda nos apresenta realmente qualquer coisa de novo sobre o pintor e o que é o pintor. Em certo sentido, podemos apresentar uma visão mais lata, que é o artista. Não é? E o artista tem uma conotação mística na obra de Francisco de Holanda. E eu creio que é por isso que o convite me foi feito e vou tentar, de certa maneira, que isso fique relativamente claro. Aqui vemos apenas sistematizado o propósito desta minha intervenção, vos tentar explicar de uma forma um pouco genérica. Não sei até que ponto os que estão aqui estão familiarizados com o pensamento de Francisco de Holanda. Alguns estarão mais familiarizados com a obra artística, outros com a obra teórica. Então, como eu também não sei muito bem, no fundo, o vosso interesse ou o vosso background em relação a este autor, eu vou tentar fazer assim uma viagem um pouco generalizada, mas com este propósito de caracterizar o artista, que para Francisco de Holanda é essencialmente o pintor. Isto depois tem a ver com uma dimensão
uma dimensão superior que ele dará à pintura enquanto manifestação artística, mas não significa de todo que a pintura é uma arte superior a outras artes, como a escultura ou por aí fora. Bom, aquilo também que eu gostaria de ressaltar nesta pequena intervenção é a característica precursora e inovadora de Francisco de Holanda. É, digamos, essa nota que me apaixonou neste grande autor português, é realmente o seu pioneirismo em relação a uma série de temas, tanto no urbanismo, na arquitetura, no humanismo, e sobretudo este é o aspecto que realmente eu vou destacar, que é a sua caracterização do pintor, e essa é a minha tese, não é? Aquilo que eu tenho vindo a desenvolver, que ele é um pioneiro da teoria do género. Portanto, uma teoria, no fundo, dizer-vos que em pleno século XVI aparece um romântico, se é que isto é possível, não é? Mas por algum motivo ele também era fascinado por Sintra, passou grande parte do final da sua vida por lá. Todo o misticismo pós-Concílio de Trento que dominou a sua vida, ou grande parte da metade final, fizeram de Francisco de Holanda realmente um autor que, tendo começado... Obrigada, fico um pouco mais à vontade, assim, isto assim. Obrigada. Fizeram realmente... Está ligado? Obrigada. Pronto. Então, dizia-vos, eu vejo realmente em Francisco de Holanda um pioneiro de uma série de categorias estéticas que só muito mais tarde se vão concretizar, e por isso é esse aspecto um pouco visionário de Francisco de Holanda que eu gostaria de destacar. Pronto, e espero realmente que isso vá ao encontro aqui do interesse deste grande colóquio, cujo tema é, de certa maneira, Portugal, e nesse aspecto eu acho que Francisco de Holanda está aqui bem representado. Então, em relação à biografia, como veem, portanto, Francisco de Holanda é um indivíduo do século XVI. A vida dele, não vou estender muito, mas realmente a vida dele é importante para compreendermos as mudanças e as vicissitudes que acompanham a sua vida, a sua obra e a sua manifestação artística, e também a sua ideologia em relação à arte, aos artistas, a sua teoria artística, a sua estética, o seu pensamento filosófico. Pronto, eu gostaria realmente de destacar sempre o pensamento filosófico de Francisco de Holanda, pois parece-me que essa dimensão é por vezes um pouco esquecida. Eu também venho de filosofia, por isso não consigo evitar. Pronto, então em relação à vida, portanto, Francisco de Holanda tem uma juventude muito auspiciosa, de certa maneira teve a grande vantagem de beneficiar de uma vida elitista, portanto ele viveu ou cresceu na corte. O seu pai também era um iluminador, trabalhou para o imperador Carlos V, depois para Dom Manuel. Portanto, todo o ambiente que rodeou a sua adolescência, a sua infância também, foi bastante auspicioso, permitiu que ele tivesse contacto com muitas coisas que de outra maneira não seriam possíveis, nomeadamente em Évora, com uma realidade quase... com a realidade mais humanista que se viveu em Portugal no século XVI, portanto abriu-lhe realmente grandes portas. Mas aquilo que foi realmente decisivo em toda a sua vida foi esta viagem à Itália, que é uma espécie de uma bolsa que ele recebeu, não é? Hoje as bolsas estão bastante em crise. Naquela altura já havia esta política das bolsas e realmente foi o ponto de viragem na vida de Francisco de Holanda. Ele, muito jovem, parte para a Itália com uma missão bastante simples, dar notícias, mais tarde, no seu regresso a Portugal, do que se passava em Itália, que é essa história do Renascimento, não é? Portanto, Itália era o centro do mundo artístico, de maneira que Itália era o seu destino, o seu objetivo era representar, e por isso ele fez o famoso Álbum das Antiguadas, onde desenhou e representou os principais edifícios, tanto da Antiguidade como do Renascimento. É lá que ele vai conhecer a figura que mais marcará a sua obra e a sua vida, que é Miguel Ângelo, portanto, artista com quem ele vai privar, conversar, vai escrever uma obra que
que está dentro da pintura antiga, mas que nós podemos separar, que são os diálogos em Roma, onde a principal personagem é Miguel Ângelo, uma espécie de Sócrates, isto fazendo o paralelo com os diálogos platónicos. Portanto, Miguel Ângelo será a grande inspiração artística e teórica de Francisco de Holanda. Inclusive nesta questão do género, que depois falaremos. Quando Francisco de Holanda volta, dá-se uma viragem bastante dramática em Portugal. Portanto, em meados do século XVI, instala-se a Inquisição, o humanismo acaba, ou pelo menos parece acabar, o rei muda completamente de posição, Dom João III passa de um rei humanista a um rei bastante austero, e todo o interesse pelas obras públicas, o interesse pelas artes, por um certo apreço pelo pensamento mitológico, a antiguidade, tudo aquilo que faz parte do espírito livre do Renascimento, acaba com uma força bastante dramática. E Francisco de Holanda acaba por ser apanhado neste momento histórico extremamente difícil. Portanto, ele regressa de Itália e depara-se com toda esta mudança. Portanto, tudo aquilo que ele foi fazer em Itália cai no esquecimento, deixa de ser uma prioridade nas preocupações do rei e, de certa maneira, esse é um dos motivos pelos quais a sua obra não será valorizada nos séculos seguintes. Mais do que isso, Francisco de Holanda é silenciado, não é? Portanto, ele só é depois descoberto em pleno século XIX, um pouco por acidente, no meio da biblioteca do El Escorial, em Madrid. Pronto, e esse é um pouco o triste destino deste português. Por isso, falo aqui de melancolia pós-conciliar, é um tema também que tenho investigado bastante. Portanto, o impacto do Concílio de Trento e o impacto desta vivência religiosa depois em Francisco de Holanda é realmente decisiva. Mas, ao contrário do que podemos imaginar, o impacto não é negativo, ou seja, é negativo para a sua vida pessoal e para as oportunidades que vão deixar de aparecer, mas ele adquire uma vivência mística que vai, de certa maneira, ser extremamente inspiradora, que lhe vai permitir, por exemplo, escrever as últimas obras da sua vida, às quais poderemos aqui chamar maturidade, o da ciência do desenho, onde ele vê o desenho como uma revelação divina, isto assim muito resumidamente, o álbum das Idades do Mundo, que é uma espécie de bíblia ilustrada com desenhos que são talvez os desenhos de melhor qualidade que ele fez ao longo da sua vida. Portanto, de certa maneira, todo este ambiente um pouco castrador do ponto de vista humanista, mas também carregado de um misticismo religioso, acaba por fazer com que Francisco de Holanda consiga revelar um pouco ainda do melhor que ele tem para dar. Infelizmente não vai ser aproveitado por Portugal. Esta é uma imagem que representa muito bem o seu espírito, portanto, é a imagem, como diz ali, Finis Deo, portanto, é a última imagem do tal álbum das Idades do Mundo. É uma imagem sobre a qual já tenho refletido bastante, é um autorretrato de Francisco de Holanda. E então encontramos aqui Francisco de Holanda a oferecer o seu álbum, que é um códice, com 146 imagens que representam as várias idades do mundo segundo as Sagradas Escrituras, e temos nesta imagem um cão que abocanha o livro, não é? Com alguma ferocidade. Esse cão tem escrito, não sei se vocês conseguem ver, a malícia do tempo. De certa maneira, portanto, o seu espírito visionário é como se ele realmente pressentisse o destino que esse álbum teria. Portanto, é um álbum que, infelizmente, não obstante toda a riqueza que ele contém do ponto de vista artístico e teológico e teórico, será absolutamente esquecido até meados do século XIX. Portanto, é como se realmente ele soubesse que a malícia do tempo ia devorar a sua obra. Ele nunca viu a sua obra publicada, editada, portanto, e é com grande amargura que ele, nestas últimas obras da sua vida, relata isso. Portanto, há algum queixume, há muita amargura, uma certa frustração, o que é perfeitamente natural. Pronto, ali temos ao fundo as três virtudes teologais, fé, caridade e esperança. De certa maneira, eu acho que representam muito bem o espírito voluntarista que ele tem. Ele quer sempre trazer uma novidade para Portugal, ele quer sempre trazer qualquer coisa. Infelizmente, parecia que ninguém queria ouvi-lo, não é? Mas
Este é o destino também de muitos dos portugueses, que de certa maneira trazem qualquer coisa de novo. É também o destino de muitos dos génios incompreendidos. Portanto, podemos encontrar em Francisco de Holanda uma teoria precursora do gênio, mas encontramos também uma genialidade neste aspecto, portanto, da sua obra ter aparecido antes do tempo, não é? Portanto, à frente do seu tempo. E essa é uma característica que perpassa todo o trabalho dos génios e a dificuldade em compreender, da contemporaneidade do artista ou do gênio, entender, assimilar esta novidade que ele propõe. Pronto. Também, muito resumidamente, como eu vos dizia no início, portanto, há em Francisco de Holanda uma teoria acerca da superioridade da pintura. Isso não quer dizer que o pintor é superior ao escultor ou superior ao arquiteto. Quer dizer que a pintura tem uma dimensão mais lata. Portanto, pintura em Francisco de Holanda é a manifestação artística por excelência. E é por isso que ele dirá, e um pouco mais à frente, espero ter a oportunidade de falar nisso, que ele dirá que Deus criou o mundo pintando. Portanto, Francisco de Holanda vai apresentar uma dimensão metafísica da origem da pintura. Portanto, sempre que falamos em pintura, é pintura, essencialmente, não é? Mas é também arte no seu sentido mais lato. De certa maneira, esta teoria acerca da superioridade da pintura é também, do ponto de vista, e aqui se calhar falar um bocadinho da história da arte, espero ainda assim manter o vosso interesse, o que estava realmente a acontecer no Renascimento era uma grande novidade, uma novidade que para Portugal era completamente inexistente, que era que o artista tinha um estatuto intelectual, ou um estatuto liberal. Portanto, isto era absolutamente inexistente em Portugal, até meados do século XVIII. O estatuto do artista não era superior ao do barbeiro, do latoeiro, etc. Portanto, só para vocês verem assim, um pequeno exemplo, não querendo fugir muito, mas o grande escultor Machado de Castro, Joaquim Machado de Castro, que tem a famosa estátua equestre da Praça do Comércio, quando inaugurou a sua estátua, nem sequer foi convidado para a inauguração. Quem teve realmente honras do convite foi o fundidor da estátua. Reparem, porque o fundidor, ele sim trouxe a estátua ao ser, não é? Isto numa dimensão completamente errada da compreensão do fenómeno artístico. E era contra esta compreensão que Francisco de Holanda lutava em pleno século XVI. Agora vejam realmente como Portugal estava distante desta compreensão. Mas como um português já era capaz de ter estas ideias inovadoras, não é? Ainda assim. E mesmo em relação aos textos teóricos, aos textos da tratadística da arte italiana, ainda assim Francisco de Holanda foi um gênio absolutamente pioneiro em muitos das suas ideias, das suas teorias. Portanto, não podemos também pensar, ele foi à Itália e reproduziu coisas que leu ou que viu. Não é bem assim. Portanto, a Itália foi decisivo, mas as suas ideias são realmente muito originais. Portanto, estas são algumas das suas teorias, nas quais ele tenta fundamentar, como ele diz no prólogo da pintura antiga, para tentar dar a notícia a este país que está tão distante de saber o que é esta arte, o valor da pintura, de como ela deveria ser estimada e não é. Estas são algumas das suas estratégias, muito semelhantes, aqui sim, a alguns, por exemplo, Leonardo da Vinci, Vasari e grandes teóricos da arte do Renascimento usarão estratégias semelhantes. E as estratégias são estas, no fundo, associar uma certa aristocracia à figura do pintor, tentando destacar o seu lado intelectual, o seu lado intelectual e essencialmente original, porque já falaremos também dessa categoria da originalidade. Depois, a questão das fontes do pintor, portanto, é também um aspecto interessante e muito comum a outros tratadistas da arte, que o artista tem muito por onde aprender. Portanto, a sua aprendizagem não se baseia ou não se limita aos aspectos práticos, não é? Mas tem toda uma manancial de teorias e de disciplinas que lhe conferem aquilo que Francisco de Holanda chamará sabedoria universal. Mas
Já Vitrúvio, no tempo dos romanos, falava nisso. Ele dizia: a arquitetura é um saber universal, deve ter um pouco de todos os saberes contidos em si. Claro que não como um especialista, não é? Mas como um saber generalizado. Daí que a imagem do artista do Renascimento concretiza muito bem este ideal do pintor como alguém que tem uma sabedoria universal. Depois, o louvor da antiguidade. Portanto, não esquecendo que a própria principal obra de Francisco de Holanda se chama Da Pintura Antiga. Portanto, um aspecto muito comum, portanto, às preocupações do Renascimento, o destacar das fontes clássicas, mas, sobretudo, como a antiguidade respeitava e honrava a figura do artista. Então, portanto, são inúmeras as citações e as lembranças que ele traz de textos da antiguidade em que o artista era ou muito bem pago, ou muito respeitado, ou convivia de perto com os grandes senhores. Portanto, textos que depois também perpassam um pouco por todos os principais teóricos do Renascimento. Depois há também este tema que trago aqui no final, que é muito interessante para quem se interessa, uma espécie de competição, no fundo, entre as artes visuais e o domínio das letras. O que é mais importante, o que é mais poderoso? E realmente havia um aspecto muito importante em Portugal e não só, que é a questão do analfabetismo. E então a pintura era realmente a mais democrática de todas as artes, porque a pintura ensinava os ignorantes, ensinava os analfabetos, e portanto daí também a tal moda, entre aspas, das bíblias ilustradas. O poder da imagem era realmente muito forte, e esse era um dos grandes louvores. Portanto, isto no fundo são tudo argumentos que servem para mostrar a grande importância da pintura, ou seja, tentar mostrar ao rei, ao poder político, que não há motivos realmente para desprezar, menosprezar as artes, quando as artes são realmente aquilo que nós temos de melhor nas humanidades. Então, digamos que a própria justificação metafísica da superioridade da pintura, que vos falava ainda agora, que vou agora desenvolver ligeiramente, é realmente o seu tema, talvez do ponto de vista filosófico mais conhecido e central, porque ele será também o fundamento de uma compreensão mais global de toda a obra de Francisco de Holanda. Portanto, este tema da metafísica e a identidade do pintor nós podemos encontrar na teoria essencialmente contida no da pintura antiga uma justificação metafísica para esta missão do pintor. Ou seja, o pintor vai concentrar a sua missão no exemplo divino. Como eu vos dizia há pouco, talvez a principal estratégia seja realmente esta justificação metafísica, quando ele diz, e por isso a pintura é um saber lato, e não apenas o ato de pintar com tintas e pincéis, que Deus era o primeiro pintor. E é realmente nesta pintura que ele chama muito, curiosamente, pintura animante, por oposição à pintura inanimante, aquela que é feita pelos mortais, e é nesta pintura animante que Deus vai criar o mundo, portanto, criar o mundo pintando. E é exatamente assim que Francisco de Holanda começa o da pintura antiga. Portanto, são linhas absolutamente geniais, de grande originalidade, e eu falo em originalidade porque realmente já é longa a tradição de comparar Deus a um escultor, não é? Portanto, a tal expressão latina, Deus artifex, ou Deus arquitectus, mas Deus pintor é realmente qualquer coisa de original. Pronto, ainda que as fontes se fossem partilhadas com muitos autores da sua época, a sua necessidade de destacar a pintura leva-o a colocar a figura divina como o primeiro pintor. E então temos aqui esta citação, gostaria de ler convosco. Deus, quando quis pintar tudo o que vemos, como perfeitíssimo pintor, sobre a escuridade e trevas que cobriam o grande retábulo do mundo, começou logo com o claro, e por isso é mais nobre o claro do que o escuro. Portanto, Francisco de Holanda dará um poder metafísico à luz, ou seja, a luz é realmente o elemento pictórico nas mãos de Deus. É com a luz que Deus pinta. E o próprio ato de dividir o dia em dia e noite é um ato de pintura. Portanto, a luz é, digamos, o primeiro material pictórico.
e porque falamos de um artista, não é? Portanto, é também essencial. Eu vou trazendo alguns bonecos interessantes. Este desenho é fundamental, representa o primeiro dia da criação. É um desenho que nós podemos perfeitamente colocar em perspectiva quando lemos o da pintura antiga. Portanto, este desenho pertence à tal Bíblia ilustrada de que vos falava há pouco, o livro das Idades do Mundo. É feito alguns anos depois, pelo menos uns 20 anos depois dele ter redigido o da pintura antiga, mas ainda assim é muito interessante quando vemos o itinerário de Francisco de Holanda no livro das Idades do Mundo e comparamos com o texto teórico, filosófico do da pintura antiga. E realmente podemos comparar algumas das imagens, parecem feitas quase como uma ilustração para o da pintura antiga. É o caso realmente do primeiro dia da criação, onde vemos aqui, e lembrando aqui um bocadinho a apresentação do André que falou antes, portanto, o Alfa e o Ômega, esta representação absolutamente original da figura divina, portanto, uma representação em que Francisco de Holanda opta pela ausência da figura antropomórfica, não é? Portanto, de facto, não se conhece em pleno século XVI nada desta natureza, é uma imagem verdadeiramente sincrética, não é? Mas é também a manifestação de um espírito genial, de um espírito original. Aqui vemos realmente o mergulhar da luz nas trevas. Esta imagem representaria realmente para Holanda este ato da pintura como um ato de dar luz. Mas o dar luz é também dar o ser. É aqui também uma manifestação daquela palavrinha grega poiesis, uma palavra que Platão traz algumas vezes nos seus diálogos, nomeadamente no banquete. Diotima falará desta questão da poiesis. Poiesis como não apenas a poesia, não apenas o ato artístico, mas passarmos do não ser ao ser. Esse é realmente o poder artístico que Francisco de Holanda, ou essa é aquela missão que a arte tem para Francisco de Holanda. E que eu acho que este desenho representa majestosamente, de uma forma bastante poderosa. Outro conceito fundamental em Francisco de Holanda, e desculpem se vou assim um bocadinho depressa, eu gostaria muito de tentar passar o mais importante na minha perspectiva, claro que é sempre limitada, mas depois, se vocês quiserem aprofundar alguma coisa, eu fico à vossa disposição, por e-mail, evidentemente, para, se quiserem aprofundar algum tema, porque de certa maneira é um bocadinho leviano apresentar assim coisas desta envergadura e depois, mas pronto. A ideia é realmente o conceito filosófico principal da estética holandiana. A ideia também é um conceito que não aparece por acaso na sua obra, aparece porque estamos a entrar no maneirismo. Francisco de Holanda é também um autor que, para além de estar muito à frente do seu tempo, pelo menos em Portugal, ele apanha exatamente o movimento artístico que encontra em Itália, só que sem saber, não é? Portanto, esta coisa de dividirmos os períodos da história da arte, Renascimento, Maneirismo, Barroco, etc., é uma coisa que é feita de forma absolutamente artificial, à distância, como vocês sabem. Portanto, Francisco de Holanda é um espírito muito sensível, muito atento àquilo que se passa na elite artística e mais criativa de Itália. E ele compreende uma coisa muito interessante, essencialmente que lhe é passada por Miguel Ângelo, que é a passagem de um renascimento essencialmente florentino, muito rigoroso, sujeito às regras da geometria, da matemática, da perspectiva, para uma manifestação artística que é a maniera, portanto, uma espécie de maior liberdade que o artista começa a ter a partir do final do século XVI, que vai permitir que Miguel Ângelo, por exemplo, dê quase um gigantismo a algumas das suas figuras, ou um corpo relativamente másculo a algumas das suas mulheres. Ou seja, esta liberdade na escala,
sim, pronto, na escala, na proporção e etc., são questões que Francisco de Holanda capta imediatamente. Portanto, o maneirismo é, sem dúvida, apesar das suas bases serem as renascentistas, é no maneirismo que ele se vai desenvolver ou identificar, mesmo que não tenha consciência disso, não é? Porque ele está realmente a viver em pleno estas mudanças ideológicas que são muito subtis. Então, voltando aqui à ideia, portanto, a ideia é realmente talvez a expressão filosófica mais interessante da tal corrente artística do maneirismo. Não é? Isto porquê? Porque a ideia significa um corte com a mimesis, portanto, um corte com a tal cópia exata da natureza. E Francisco de Holanda traz-nos também uma dimensão da natureza, porque ele fala muito na antiguidade e na natureza, como todos os teóricos da arte do Renascimento. Mas o seu entendimento da natureza é muito mais profundo do que aquilo que encontramos, por exemplo, em Alberti, que vê na pintura uma janela para o mundo. Quando Francisco de Holanda fala de natureza, ele fala de uma espécie de uma compreensão grega da physis, ou seja, uma espécie de uma totalidade viva, não é? Que contém o tal princípio e fim, em permanente sucessão, em permanente devir, mas no eterno devir. E então este entendimento da natureza muito especial e muito subtil também na obra de Francisco de Holanda vai permitir que seja através desta passagem do não ser ao ser, neste ato de imitação da pintura divina, que o artista vai revelar o seu gênio. E este gênio é revelado através da ideia. Então vamos só, antes de tentar explicar um bocadinho melhor, ler esta citação, que diz muito mais do que aquilo que eu posso explicar. A ideia na pintura é uma imagem que há de ver o entendimento do pintor, com olhos interiores em grandíssimo silêncio e segredo, a qual há de imaginar e escolher a mais rara e excelente que a sua imaginação e prudência puder alcançar. Então a ideia, não é? Temos aqui nesta frase, que é extremamente poderosa, muita informação. A primeira, que podemos destacar logo, não é? A ideia é uma imagem. Ou seja, portanto, a ideia não se refere à tal ideia platónica. Portanto, a ideia não é um arquétipo, quer dizer, a ideia é um arquétipo, mas a ideia não é um conceito abstrato. A ideia é uma imagem. Daí que Francisco de Holanda vai destacar a imaginação como a faculdade principal do trabalho do pintor. E ele depois diz, tanto, que há de ver o entendimento do pintor com olhos interiores. Esta expressão dos olhos interiores, que talvez seja familiar a alguns de vocês, não é? Portanto, é uma expressão de Santo Agostinho. É também uma fonte muito importante no trabalho de Francisco de Holanda. Ou seja, a ideia é qualquer coisa que acontece na intimidade do pensamento e da imaginação do pintor. E o que é que isto tem a ver com o maneirismo? Mas já agora, só para compreenderem, eu às vezes perco-me ligeiramente. Eu estava a falar do maneirismo precisamente porque é aqui que se começa, de uma forma um pouco incipiente, a separar a mimesis absoluta da natureza na representação artística a uma maior valorização da ideia, da imaginação do artista. Agora, onde é que o artista vai buscar as ideias, não é? E porquê é que elas são importantes? Porquê é que elas são dignas de serem representadas? Porquê é que a ideia é mais interessante do que uma cópia da natureza? São questões que Francisco de Holanda vai, de certa maneira, desenvolver, não é? Num período muito anterior àquele, por exemplo, do romantismo, em que todos estes conceitos vão ser amplamente desenvolvidos. Portanto, daí sempre eu queria destacar esta nota do pioneirismo de Francisco de Holanda, porque é realmente extraordinário. Outro aspecto aqui muito interessante no final desta frase, que é a prudência. Ou seja, portanto, apesar da ideia ser interior, apesar disto tudo ser dado em grande segredo no pensamento do pintor, nem tudo é permitido. Não é? E já os gregos e os romanos falavam nisto. Ou seja, estas novidades do romantismo não são assim tão novas, não é? Portanto, esta sabedoria já perpassa um pouco desde a antiguidade. A prudência significa o tal espírito da verosimilhança, ou seja, o pintor também não pode fazer o maior disparate que lhe vier à cabeça. Portanto, o ato interior do processo, o processo mental que antecede o dar corpo, o dar ser, não é? O tal movimento poético da arte,
já é um movimento de reflexão, seleção, prudência e escolha. Entre o irracional e o irracional acontece qualquer coisa de extraordinário, que é, vai nascer uma obra de arte. Pronto, e esta questão do irracional e do racional eu vou desenvolver aqui um bocadinho mais à frente, mas tem a ver com esta questão, portanto, da imaginação ou da ideia à obra final. Há uma série de processos que podemos chamar uma metodologia da pintura. É uma coisa completamente nova. No século XVI, em Portugal, não havia método, muito menos para a pintura. Portanto, Francisco de Holanda é realmente extraordinário nestas inovações. Esta imagem, pronto, é como eu vos disse, eu vou trazendo umas imagens porque não podemos falar de um artista sem realmente, mas não é que tenha agora aqui uma ligação muito pertinente com o que acabava de dizer, mas é uma imagem que resolvi colocar aqui por uma questão. Esta imagem, que é também do tal álbum das Idades do Mundo, poderia perfeitamente servir para representar um pequenino capítulo do Francisco de Holanda, no da pintura antiga, em que ele trata de as imagens, a representação de imagens invisíveis. Não é? E então temos aqui a representação de um anjo sendo uma figura, não é, invisível aos nossos olhos. E então o anjo é, de certa maneira, aqui a representação com o triângulo da Sagrada Trindade por trás, uma espécie de sugestão de representação das figuras invisíveis. Terá sido uma inspiração, terá sido uma ideia. O que é que o moveu a esta representação? É, de facto, uma das mais belas do álbum das Idades do Mundo. E ela vai surgir em contraponto com uma outra imagem muito forte que eu vos vou mostrar um pouco mais à frente. Por isso não vou já falar nisso. Outro aspecto muito interessante, portanto, eu vou falando aqui de alguns conceitos, todos eles têm uma ligação e eu acho que vocês, à medida que eu vou desenvolver, vão perceber facilmente. Francisco de Holanda, para além de todas as fontes visuais dos artistas do Renascimento e desta grande influência de Miguel Ângelo, que eu não vou aqui hoje destacar tanto porque, apesar de ser um tema que eu adoro, mas é realmente o tema mais conhecido de Francisco de Holanda. Quando vou falar sobre Francisco de Holanda fora de Portugal, toda a gente me pede para falar de Miguel Ângelo, já se sabe porquê, não é verdade? Porque Miguel Ângelo é muito mais importante, é muito mais conhecido, e então o Francisco de Holanda fica quase reduzido à figura de um biógrafo do Miguel Ângelo. Portanto, como estamos aqui a falar de Portugal, eu vou tentar esquivar um bocadinho essa coisa que me pedem sempre de falar do Miguel Ângelo. Mas claro que nunca descurando que realmente ele tem um papel fundamental no seu pensamento e na sua obra artística. Portanto, voltando a este tema, que é um tema que eu tenho trabalhado bastante também, que é esta imagem do pintor como um Deus in terris. É de certo... Tenho quanto tempo? 10 minutos? Ok. O Deus in terris é uma figura que não é uma invenção de Francisco de Holanda, é uma imagem que nos traz Marcelo Ficino, é um filósofo do Renascimento que vai influenciar imenso Francisco de Holanda. Ele, para além de estar muito atento a tudo o que se passava nas artes, estava muito atento ao que se passava nas letras, na filosofia, e então, de certa maneira, Ficino é realmente um autor fundamental. São inúmeras as citações de Ficino, algumas identificadas, outras não. Portanto, isto era comum nos textos desta época. E a principal prova da influência de Ficino é realmente quando ele diz a pintura é a imitação de Deus e da natureza prontíssima. E aqui recuperando aquele entendimento da physis, da natureza grega, ou seja, a natureza é esta força que dá a vida. Okay? Portanto, a pintura é como a natureza. Não quer dizer que seja uma cópia da natureza como faziam ou como defendia o Alberti, ou como faziam os grandes renascentistas de Florença. Mas a cópia da natureza dá-se precisamente pela cópia do gesto divino, da criação. Pronto. Aqui temos realmente uma imagem que espelha bem, aliás, fala aqui em espelhamento, não é? Portanto, espelha bem toda esta corrente que acontecia precisamente nesta altura, neste final do século XVI, em que Miguel Ângelo realmente tem esta representação magistral da criação do homem. Francisco de Holanda também representa. Aqui o que eu só queria destacar é o que se passa dentro desta espécie de útero divino,
que é um conjunto de ideias, não é? Portanto, talvez Miguel Ângelo, talvez, isto é apenas uma hipótese que eu coloco, dada a sua proximidade, que está mais do que provada, e a amizade entre eles, apesar de alguma diferença de idades, portanto, Miguel Ângelo era bastante mais velho, talvez o que se passa dentro deste grande cérebro ou útero que rodeia Deus, possam ser as tais ideias, portanto, as tais ideias que estão na gênese da criação e que o artista, de certa maneira, imita. Daí o espelhamento entre o homem e Deus, neste caso numa opção antropomórfica, não é? Outra coisa que eu realmente preciso mesmo de falar é deste conceito de furor divino. O furor divino é também um conceito muito abordado por Marcelo Ficino. A grande novidade de Francisco de Holanda é que ele vai trazer o furor divino para o mundo das artes e para a criação do pintor. Então gostava de ler com vocês esta citação da pintura antiga, em que ele diz: o pintor porá velocíssima execução à sua ideia e conceito, antes que com alguma perturbação se lhe perca e diminua, e se ser pudesse pôr-se com o estilo ou o lápis na mão e fazê-lo com os olhos tapados, melhor seria, por não se perder aquele divino furor e imagem que na fantasia leva. Portanto, vemos aqui muito claramente como a sua necessidade de agarrar, de captar a ideia interior é de tal maneira forte, não é? Que temos uma imagem completamente desconcertante do pintor. O pintor de olhos tapados, não é? Portanto, e aqui temos uma imagem de um pintor médium, um pintor com uma figura mística, não é? Portanto, o pintor de olhos tapados é uma imagem completamente original, nunca vista em nenhum texto de tratadística de arte, não é? Já agora só assim um apontamento, a imagem que eu optei por acompanhar esta citação, apesar de 5 anos anterior à viagem de Francisco de Holanda à Itália, mostra bem a importância deste conceito do furor divino na mente dos artistas. Portanto, já Miguel Ângelo também representava, no fundo, o momento da captação da ideia como uma espécie de furor divino, um momento da revelação de qualquer coisa, um momento de êxtase, um momento místico e nesse aspecto sagrado, do qual, pronto, gostaria de vos falar mais, mas vou tentar. Tudo isto, de certa maneira, vai corroborar esta minha tese de que Francisco de Holanda apresenta uma teoria altamente inovadora sobre o pintor como um gênio. Claro que, em grande diferença em relação ao romantismo, encontramos na figura de Deus o grande alicerce destas fundamentações e das suas ideias. Portanto, a imitação da natureza animante, neste caso através de uma pintura inanimante, são palavras de Francisco de Holanda, e o reforço e a importância que ele dá à ideia interior por oposição à mimesis ou à cópia do mundo sensível, são os pontos mais fortes para esta teoria. Não podendo esquecer a sua defesa da originalidade, não é? Portanto, é também um aspecto extremamente moderno, não é conhecido no Renascimento uma defesa da originalidade, pelo contrário, o grande artista deve imitar os seus professores, não é? Portanto, a originalidade é uma coisa muito nova. Francisco de Holanda vai captar este conceito numa altura muito antes do seu desenvolvimento. É também uma nota que eu gostaria de deixar como o seu pioneirismo em relação a todos estes temas. Temos aqui esta citação que mostra bem a importância da originalidade. O engenho, excelente e raro, não deve contrafazer ou imitar nenhum outro mestre, senão imitar-se antes a si mesmo e fazer por dar ele aos outros, antes novo modo e nova maneira, não é? Cá está a questão do maneirismo, que imitar e do que possam aprender. Muito explícito, não é? Só para concluir em relação à outra imagem que vos mostrei antes, portanto, a imagem que faz o contraponto com o Anjo do Senhor é esta imagem absolutamente genial que representa Afrodite e Eros. É também uma surpresa absoluta na história da arte, não há nada assim, não há nenhuma representação semelhante a esta em toda a história da arte.
Portanto, Francisco de Holanda tem esta ousadia tremenda de pegar nas figuras mitológicas mais sensuais, mais carnais da mitologia, da antiguidade, e reduzi-los numa crítica já muito marcada pelo misticismo cristão pós-tridentino, a dois esqueletos, portanto, a duas figuras de uma fragilidade impressionante. Portanto, lembra bem toda o historial das vanitas e dos memento mori e da lembrança da nossa mortalidade, da nossa vanidade, por oposição ao esplendor do anjo do Senhor, não é? Portanto, não é por acaso que estas imagens estão exatamente assim colocadas no tal álbum das idades do mundo. Deixem-me só ver o que é que eu vos trago aqui, porque como já não tenho tempo, ok, vou só mostrar esta imagem que também é muito interessante. Portanto, Francisco de Holanda, ainda também nesse álbum, também já agora só assim uma nota, portanto, este álbum está cheio de imagens a preto e branco. As suas imagens coloridas são até à expulsão de Adão e Eva do paraíso. Portanto, isto é muito simbólico, evidentemente, não é? Portanto, a cor era uma nota divina. A partir do momento que entra a morte e no mundo a cor vai desaparecer, e isso é uma coisa que vocês poderão ver depois, a não ser em raras exceções, como por exemplo quando ele representa o anjo do Senhor, ou seja, quando há outra vez uma recuperação da figura divina, a cor aparece. Pontualmente também aparece o vermelho como a cor do sangue, não é? Aqui temos esta imagem que é muito original, a imagem da criação do homem rodeada dos 4 elementos. É uma imagem bastante macabra também, como algumas o elemento macabro dos seus desenhos é também um tema que eu tenho vindo a desenvolver, para o qual não havia grande apetência. Este desenho é fascinante, não é? Portanto, mostra bem a criação do humano como uma espécie de um processo, não é? Como um processo quase mais do que da pintura, mas também escultórico e místico, não é? Portanto, esta reunião dos 4 elementos e Deus como que visionando o processo, criando com o olhar. As imagens, pronto, são de uma grande riqueza simbólica. Só mesmo para concluir, gostaria de dizer que Francisco de Holanda apresenta-nos realmente imagens de um grande sincretismo. Vale a pena pensar sobre isto e refletir um pouco. É um tema que não está ainda muito desenvolvido, sobre o qual eu tenho tentado também recentemente debruçar um pouco mais, mas só como nota de curiosidade, podemos pensar, então, mas como é que tanta novidade escapou em Portugal na época do Renascimento, não é? Como é que ele conseguiu ainda assim fazer estas coisas? Pronto, ele era realmente uma pessoa de uma enorme dedicação à fé cristã, era de um grande nacionalismo, apesar de toda a sua obra ter uma forte crítica a Portugal, e então temos aqui, por exemplo, esta citação do Bartolomeu Ferreira, portanto era o padre que escreveu sobre a censura feita à sua obra, que apesar de tudo passou, felizmente, e ele diz o seguinte: apenas se há de dizer que há de declarar que a dita arte, a pintura, ou ciência é natural e adquirida por meio natural e indústria humana, e não de um dom infuso e sobrenatural. Portanto, é muito interessante que realmente aquilo que eu tenho tentado chamar mais a atenção sobre a obra de Francisco de Holanda, que é a genialidade do pintor, o aspecto místico e quase mago do artista, como estando em ligação com as ideias divinas, foi o único aspecto realmente que o censor da Inquisição achou perigoso, não é? É realmente a única coisa que ele não achou nada bem. Pronto. Concluindo, não é? Portanto, só queria realmente destacar este pioneirismo em relação à figura do pintor, mas em muitos outros aspectos ele é um português realmente acima do seu tempo, fora da sua época, e por isso muito incompreendido e injustamente um pouco esquecido durante bastante tempo. Mas agora, bom, só lembrar também que em 2017 celebramos os 500 anos do seu nascimento, e por isso acredito que agora, daqui para a frente, Francisco de Holanda vai também ser alvo de uma série de congressos, de novos estudos críticos que em princípio vão aparecer. Pronto, e é isso. Muito obrigada pela vossa atenção.
Obrigado, Teresa. Estavam aqui, Paula, estavam a tentar questionar a Teresa sobre alguns assuntos. Não sei se é possível, ainda há tempo para fazer algumas questões. Eu penso assim. Se a Teresa não se importar, responder a algumas questões. Podemos então passar para essas questões? Sim, sim. Muito obrigado, para já. Gostava de saber uma coisa, na sua opinião. Francisco Holanda parece ser um professor genial do Bacon, dos Rosicrucianos, etc. Os outros ilustradores que mais tarde vão apresentar um lado espiritual, místico, com determinadas preocupações. Acha que existe aqui um pioneirismo com tantos séculos de avanço em relação ao arte que se vai manifestar depois só com o iluminismo? Sim, olha, por exemplo, a questão em relação ao William Blake é uma constante. Normalmente, sobretudo fora de Portugal, quando estas imagens aparecem, são sempre uma novidade, quase ninguém conhece Francisco de Holanda, infelizmente, e perguntou-se, mas William Blake conheceu a obra de Francisco de Holanda? E não conheceu, é evidente que não conheceu, portanto a obra esteve completamente esquecida no Escorial e aquilo que eu realmente, portanto, eu acredito que sim, que ele é um pioneiro, quase assim em jeito de brincadeira, eu acredito que ele era um romântico do século XVI, claro que isto não é possível, mas agora à distância podemos dizer o que quisermos, não é? Os seus desenhos são absolutamente revolucionários, modernos, românticos também, se quisermos dizer. Não chegaram foi a influenciar uma panóplia de outros artistas que têm uma obra, podemos chamar mística, sincrética. Não chegaram a influenciar. Agora, como é que isto se explica, não é? Pois isso eu também não sei responder. Talvez haja uma força arquetipal que de certa maneira percorre a história da arte. Talvez sejam as tais ideias que inspiram os artistas, não sei muito bem, mas que realmente ele é pioneiro, basta vermos as datas, não é? E que a sua obra não exerceu real influência nos outros artistas, também sabemos que não exerceu. As suas ideias teóricas podem ter influenciado, porque houve uma edição espanhola quase contemporânea de Francisco de Holanda, portanto ela também não teve grande movimento pela Europa, mas pode ter sido lida por algumas pessoas e depois ter chegado aqui e ali por bibliotecas privadas, através de cópias e por aí fora, mas os seus desenhos não, portanto os seus desenhos não foram vistos, foram completamente silenciados e nesse aspecto a única explicação realmente que encontro é os tais arquétipos que percorrem toda a mente humana, não é? Claro. Em relação à sua comunicação, cumprimento muito, tanto mais que eu tenho uma página no Facebook dedicada a Pico de La Miranda, Máximo Ficino, Erasmo e Pina Martins, e portanto tenho estado também bastante Máximo Ficino e toda essa problemática do furor divino e o tal olhar interior. E portanto parece-me que talvez seja um bocadinho redutor da sua parte tentar limitar ao Santo Agostinho a fonte dos olhos interiores. Fonte dos olhos interiores, ou do olhar interior, ou do olho interior, é patente na tradição mística e na tradição que, como Máximo Ficino e os outros chamavam, da filosofia perene, não é? E, portanto, considero que, provavelmente, tanto o William Blake como o Francisco de Holanda tiveram visões interiores. O olho espiritual funcionou. Tanto mais que ele valoriza de tal forma a visão interior, o silêncio, o segredo, o entendimento, que a imagem é o eidolon também antigo, não é? Portanto, há toda uma ideia de que o anjo não é meramente um conceito, é uma experiência interior que se pode ver e que se pode ver, e certamente que ele teve daí que ele até representa aquele tipo de chakras, aquele tipo de forças, a coisa. O que me parece realmente mais interessante, eu não tinha aquela imagem, apesar de já ter lido e conhecer a Sylvie Desbartes, não é? Que é a grande especialista, não é? Aquela parte do macabro. Aí eu até gostaria já agora de fazer uma pergunta, qual é a fonte dele em relação ao macabro? Será que ele se deixou impregnar tanto
por um tipo de miserabilismo e negatividade da contra-reforma, não é? Ou, de facto, ele tem uma visão mais profunda da insuflação do espírito num corpo animal e que seja quase como um produto, vamos lá, de morte que é transformado em vida, não é? Essa parte aí é realmente bastante interessante tentar. Teresa, vou pedir então que depois seja o mais breve possível, depois vamos ter que passar Então, para os Danielados. Vão ter a oportunidade a seguir, se não se importarem, de conversar com a Teresa lá fora, depois na hora do almoço. É que temos mesmo que avançar, senão depois os Danielados não vai ter tempo também para a sua exposição. Se não se me compreendem. Pronto, Muito então, obrigado. só para não deixar esta pergunta tão interessante e que nos daria aqui por responder, vou então só muito brevemente. Portanto, essa questão, e agradeço o seu comentário, evidente pronto, que Santo Agostinho é uma referência muito importante para mim, não é a única e não quero reduzir com isso, de facto, pronto, a falta de tempo levou-me a mencioná-lo na ausência de outros, mas não é de toda a única referência de Francisco de Holanda e não era isso que eu queria dizer, mas agradeço a sua nota. Quanto à questão do macabro, portanto, por um lado, podemos realmente assumir que sim, há todo um peso da questão da vanidade do humano e todo este pensamento mórbido posterior ao Concílio de Trento, mas a verdade é que esta nota já acontecia antes e por isso temos uma representação que eu costumo pôr em perspectiva quando falamos, por exemplo, da representação da Fraude Tieros, que é uma representação que ele faz de Maria Madalena. E aí estamos mais ou menos em 1538 a 1540, no seu regresso de Itália, em que ele diz que viu um relicário, e depois ele tem todo um fascínio pelas relíquias também, que também é de notar ao longo da sua obra. Mas pronto, ele tem uma representação que eu passei aí, mas não tive tempo de desenvolver, não sei se viram, que era uma imagem de Maria Madalena e depois uma caveira mesmo junto ao rosto. Portanto, ausente, ou seja, o rosto destacado e uma caveira no lugar onde estaria o rosto. Ou seja, esta sua preocupação com a lembrança de que nós vamos morrer já estava presente numa época muito anterior a este domínio do pós-Concílio de Trento, não é? Portanto, eu acho que é realmente uma tendência do próprio artista e é um aspecto que está realmente presente pictoricamente, mas também na sua teoria filosófica. Muito obrigado, Teresa Lousa. Um forte aplauso para ela. Vão ter